Apesar da abordagem data-centric em vendas e marketing ser um tema super antigo, na prática, para nós que acompanhamos várias empresas em vários segmentos, a gente percebe que poucas ainda conseguem ter uma alta performance na sua gestão de dados efetivamente. No programa de hoje nós vamos bater um papo sobre como ter esse sucesso processual ou de governança de dados, que é tão importante, né, para o sucesso das empresas, e já é um tema de presente, né? Não dá para dizer mais que é um tema de futuro, já passou a ser uma realidade já há muitos anos. E nesse episódio a gente vai explorar bastante os comos e o que fazer para ter alta performance nisso. E o nosso convidado mais que especial para debater esse tema com a gente é o Gabriel Silveira, diretor comercial da Videojet, indústria multinacional líder em soluções de etiquetagem e estampagem de produtos. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Raise the Bar, o programa semanal de entrevistas da The For Sales Company, divulgado toda terça às 19 horas no YouTube e nas principais plataformas de podcast, que levanta a tua régua apresentando e debatendo os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing do momento. Então, para começar, queria dar boas-vindas aqui ao nosso convidado, Gabriel. Como é que você está, Gabriel? Tudo bem? Bom dia a todos aí, tudo bem? Obrigado aí pelo convite aqui, é um prazer estar junto com vocês aqui da Forces, que é uma empresa que já tem a parceria, o conhecimento aí de longa data e super contente. Maravilha, meu caro. A gente tá super animado porque, já dando um spoiler aqui talvez um aspecto que a gente vai explorar aqui no papo, né, Lius? Mas o Pedro, que é o gerente sênior que atende a Videojet aqui na Forces, contou que nos 5 anos de experiência dele como headhunter, sei lá, já tendo conversado com mais de 300 empresas, a Videojet é que teve o case de inbound mais consistente que ele já viu, né? Que tem tudo a ver com datacentrismo, né? Com gestão de sistemas de informação, de entrada de dado, de atendimento a dado, de processamento. Então, já dando uma palhinha aqui, a gente tem uma referência muito sólida do case, da conversa aqui que a gente vai ter com o Gabriel. Mas antes da conversa, Lius, como é que você está? Tudo bem também? Animado? Muito bem, Rodrigo. Muito feliz de receber mais um cliente, né? Mais um grande parceiro aí nosso. Né? Gabriel, obrigado por aceitar nosso convite. Eu tenho certeza que esse papo vai ser muito rico. E como o Rodrigo trouxe aqui, vai ser rico porque vocês têm um case muito relevante. Tá? E a gente vai certamente decupar ele muito bem aí para quem está nos ouvindo. Maravilha, maravilha. Você sabe que eu trabalho com o Lius há muitos anos já, Gabriel, e eu conheço o humor dele pela cor da camisa. Então, se ele tá de laranja, é porque ele tá bem humorado. Tá num dia bom. Tá num dia bom. Bom, antes de entrar no assunto, é legal mencionar que esse programa chega até você com o oferecimento da The For Sales Company, né, que é uma holding de empresas especializadas exclusivamente em recrutar, selecionar e acelerar carreiras de vendas e marketing. Então, dentre nossas empresas mais conhecidas estão a própria For Sales, né, que é uma consultoria de Executive Search especializada em recrutar média e alta gestão de vendas e marketing. Hoje, inclusive, é uma das maiores recrutadoras desse tipo de vaga na América Latina. O Sales Jobs, que é uma HR Tech que tem revolucionado, né, a forma que grandes empresas recrutam alto volume de vagas de base de pirâmide comercial. E o Sales Careers, que é uma aceleradora de carreira que vende metodologias de otimização de crescimento profissional. Bom, agora sim, entrando no assunto, para começar, Gabriel, o que é na prática ser uma gestão data-driven, né? E por que ainda é tão difícil isso ser implantado com sucesso na prática, né? Bom, vamos lá. Realmente o que você falou no começo, Rodrigo, é esse assunto velho, né? E aquela história, já não é uma questão de passado, né? A gente precisa disso, e as empresas já trabalham com uma quantidade de dados enorme, às vezes sem nem conseguir ver. O dado é fácil, né, no fim das contas hoje. O difícil é transformar ele em informação e a informação transformar em ação, né? Mas, assim, botando aí conceitualmente, vou fazer, vamos dizer assim, o universitário e depois o mundo prático para o executivo, né? No fim das contas, você sai de decisão baseada em feeling, opinião, né? Caso pontual de alto impacto, vou dar um exemplo interessante, é muito comum aí na indústria como um todo, eu trabalhei com vários setores, né?
você ter os executivos com vários medos, né? De coisas que aconteceram no passado, ainda mais no Brasil, que a gente tem uma quantidade de eventos e uma flutuação econômica muito grande, aquele cliente que te abandonou lá atrás, aquele cliente que ficou bravo com você por um motivo X, PTO, e aí você pega aquele caso pontual e você usa aquilo para tomar decisão o resto da tua vida, né? Você e a sua equipe, né? E muitas vezes você não entende que aquilo nada mais é do que um ponto perdido de uma amostra gigante de anos de uma empresa, né? E aquilo vira, no fim das contas, um dogma para você e aquilo atrapalha a sua empresa. Por quê? Porque você está vivendo de opinião, feeling e sentimento, né? Então, você sair disso e você migrar para dados e fatos. No fim do dia é isso, tá? Mas quando você amplia, você tem muitos anos aí de dados, de gestão de dados, de conseguir transformar isso em informação, tem um grande ganho. Você sai do pensamento linear, que é a velha regra de 3, a velha experiência, etc., e você expande para alta variância, você consegue trabalhar com os desvios padrões, você consegue exatamente segmentar ali onde tem os padrões para o bem e para o mal, para você tomar risco, para você tomar decisão, para você abraçar uma oportunidade, né? Então, dado é tudo e transformar a informação é tudo, porque você eleva o patamar da empresa, administrativamente falando, em termos de gestão, para outro padrão. Uma outra coisa importante, né, que eu sempre falo sobre essa questão de você sair do feeling e ir para o dado, é você também ter a habilidade de descer na granularidade, tá? Tem uma empresa que eu gosto muito, que fala muito sobre isso, que é a Scantec, né? Que trabalha no varejo, chega lá na ponta, no pequeno varejo, etc. E por melhor que você tenha pesquisas de mercado, você tem informações de mercado, comportamento de consumidor, enfim, se você não chega na granularidade, ou seja, o que está acontecendo lá na ponta, naquele momento, etc., você não consegue, de fato, botar as ações para rodar com eficiência, né? Dando um exemplo prático, vindo para o mundo B2B, deu o exemplo do varejo aqui, vou dar um exemplo do B2B. A indústria brasileira, por exemplo, ela não é linear. A indústria que tem na região de BH não é igual da indústria que tem na região de Campinas, aqui onde eu moro, que não é igual da Grande São Paulo, que não é igual da Grande Curitiba. Você tem mercados verticais, comportamentos, tipos de profissionais completamente diferentes, né? E as cadeias de decisões acabam sendo diferentes também por N fatores. Se você tira a famosa média do que acontece no mercado que você atua, você vai tratar desiguais como iguais, né? Então, se você não tem o dado bem tratado, bem cuidado, você nunca, no fim das contas, vai chegar na tal da granularidade, você vai tomar decisões erradas. É por isso que é muito comum grandes empresas ter variações de market share tão diferentes por região, né? É muito comum que ela tenha um bom market share onde ela nasceu, isso aí tudo bem, porque vem ao longo da história, mas, ao mesmo tempo, se você tem um setor industrial que ela atua, ela é muito forte em outro país, ela chega aqui no Brasil, ela não consegue executar esse setor, é por quê? Porque provavelmente ela tirou a média de comportamento, de ação, de preço, de valor próprio, etc., por igual no país inteiro, que não é igual. O país não é igual e nunca vai ser igual, pelo contrário, né? Então, o dado te dá essa capacidade. E, no fim do dia, é economizar tempo, né? Ser objetivo, fazer com que o executivo atrás da mesa, e o homem de vendas também, ele possa colocar a cabeça no travesseiro com muito mais certeza das decisões que ele está tomando, né? Eu acho que é um pouco disso. E quantas dificuldades, né? Por que tem tanta dificuldade? Eu fiz algumas anotações aqui para vocês a respeito, tá? Acho que a primeira grande tríade, né, que a gente tem que saber lidar para poder enfrentar o desafio da gestão data-driven é cultura, você tem que respeitar e entender a cultura da empresa, né? E aí eu já posso entrar no detalhe do que eu quero dizer com isso, tá? Resiliência, tá? Por que a resiliência? Porque, assim, implementação de uma gestão por dados, por definição, significa uma jornada infinita, tá? Nunca está pronto e nunca vai estar pronto. Vai ter muito erro no meio do caminho, você tem que conviver com aquele erro, né? E saber que o erro serve para você poder pivotar, né? Como diz aí no mundo digital. E principalmente o incômodo. Se você não estiver incomodado, você não vai. E quando eu digo você, é o executivo, é de cima para baixo mesmo. Se não começar em cima, você não vai fazer com que a cadeia gire, né? Um outro ponto interessante, que esse é muito palpável, tá? Principalmente aí pro dono da empresa, né? Quando você pega uma empresa nacional, por exemplo, uma empresa de dono, de médio porte, esse é um investimento imaterial. Esse é o grande ponto, né, que eu já vejo, já rodei por aí, né? Quando você fala para ele, olha, pego uma indústria aí, sei lá, alimentícia, depende de consumo não durável, né? Investimento para esse empresário é comprar máquina, é investir em infraestrutura, às vezes, se tiver uma verticalização, comprar caminhão, enfim, é o ativo, né? Ele olha, porque aquilo é uma coisa que ele vê, é o que ele pega, né? Ele toca naquilo.
Quando você investe em organização de dados, em softwares, em aculturamento, em mudança de mindset das pessoas, de mentalidade, isso você não consegue pegar, não é algo sólido, né? Então, é muito importante que a pessoa que está atrás da mesa entenda que esse investimento é um investimento, ele não vai ver isso, ele não vai pegar nisso, e o resultado de médio e longo prazo é enorme, mas nunca vai ser algo do qual vai se materializar na frente dele, essa é a verdade, né? E outra coisa, né, é algo que se ajusta com o tempo. Uma máquina você instala, 6 meses depois ela está rodando lá o ramp-up XPTO, eficiência 70%, OEE, então é algo muito sólido, né? E o investimento em dados, no começo, principalmente, ele vai ter uma variação, ele vai te dar dados incorretos e assim por diante, né? E um outro ponto importante, também pegando aí, vamos quebrar em 3 tipos de empresa, né? A empresa... Fora as reuniões acaloradas também, né? Só breve fora, vixe, nem me fale. Por que o dado não funcionou? O que foi? Aí tem geralmente um garoto atrás da mesa ali, que é um computeiro, que fica perdido olhando para os chefes, né? Mas o que acontece também? É muito interessante você olhar quando a gente fala da cultura. Então, uma empresa, por exemplo, de médio porte, que tem um proprietário, normalmente, qual que é a métrica palpável para ele, né? É o caixa. Ele está olhando para o fluxo de caixa. Esse é o dinheiro que ele vê. E é muito interessante, eu trabalhei com um profissional como esse, que tinha um exemplo bacana, né? Que ele media o lucro dele por carreta saída da empresa, né? Então, ele olhava para a carreta e transformava na cabeça a carreta em lucro. E, na verdade, transformava a carreta em caixa. Essa carreta, tantos por cento, parará, o meu caixa vai entrar tantos R$1.000. Isso, né? é gestão de dados para mim, olha. Mas aí chega lá no final do mês e a margem de contribuição está negativa. Exatamente. Mas para esse cara, você fala assim, olha, agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar os seus dados de fluxo de caixa, de entrada, etc., e transformar no histórico de vendas por região, e desse histórico você vai trabalhar uma métrica até o nível de vendedor. Isso para ele é muito difícil entender. Então você vai ter que, ao longo do tempo, respeitar a cultura desse cara, né? Porque ele está naquela tríade, né? Venda é vaidade, lucro é sanidade, caixa é realidade. Ele está na realidade. Faz todo sentido. É interessante você olhar. Já uma multinacional, não. Às vezes ela se perde no mundo de dados. Por quê? Porque tem milhares de stakeholders, né? Que estão descendo métricas, às vezes dispersas. E aí o cara que na executivo aqui na ponta, né, na filial, enfim, no país que não é de origem, ele fica tentando atender aquelas métricas sem entender o porquê. É outra lógica, né? E aí, ora a prioridade é o caixa, ora a prioridade é o lucro, ora a prioridade é a venda. E aí esse é um dos motivos que faz com que você tenha uma resiliência em um processo, um programa de data-driven, ele se perde no meio do caminho, porque a rotina engole, os desejos engolem e a cultura engole. Então, você tem que ser resiliente no fim das contas. E uma grande empresa também, Gabriel, a dificuldade de mudança é maior também, né? Então, às vezes, é preciso modernizar o conjunto de dados que estão sendo acompanhados e, por esses vários processos, ou a empresa ser grande e N pessoas precisarem aprovar, a coisa não muda, né? Aí tu acaba gerindo dados, mas gerindo os dados incorretos, né? Ou, enfim, os dados que, não naquele momento do negócio, eles precisam ser medidos, né? Não sei se faz sentido isso. Não, faz super sentido. Eu costumo brincar com as equipes de venda que eu já trabalho, eu sempre trabalhei, que uma empresa, principalmente assim, aquele vendedor que está no interior do Brasil, interior de São Paulo, etc., uma fábrica, principalmente, ela é como se fosse uma cidade do interior, tá? Um atacado também é a mesma coisa. Você tem lá o prefeito, você tem o delegado, você tem o juiz, você tem, às vezes, o padre, né? E dependendo da cidade, eles têm influências diferentes dentro da empresa, né? Aí, fazendo esse paralelo, a metáfora, né? É o dono, é o gerente industrial, é o cara de finanças, às vezes um contador, às vezes, de fato, um controller. Eu quero saber quem que é o padre aí nessa analogia. Quem que é o padre? E muitas vezes ele muda, né? Então, basicamente, quando você tem esses entes na mesa, e aí aquela montanha de dados, eles não estão acostumados, muitas vezes, a trabalhar com isso, é aí que a coisa se perde. Então, o fato é, a empresa tem que ter como lógica a importância de gerir o que acontece para ela no dia a dia, tem que ser rotina, os dados todos têm que estar uníssonos. Então, as dificuldades, muitas vezes, são esses conflitos internos que fazem com que o processo se perca no meio do caminho. Perfeito. Mas dado todo mundo tem. Perfeito. Eu achei interessante. Eu achei muito interessante essa primeiro de tudo, né, essa sistematização que você trouxe, né, cultura, resiliência e a imaterialidade, né, lidar com a imaterialidade do investimento. E também essa separação que você fez de característica comum de uma grande corporação para uma PME, né? Como cada qual lida com
esses dilemas, né, da gestão data-driven, né? Então acho que a gente tem uma boa matéria-prima aqui para explorar, né, as perguntas, né, Lewis? Mas antes de entrar nelas, eu me lembrei, Gabriel e Lewis, de uma coisa muito interessante que eu ouvi num podcast que começou, infelizmente parou de lançar novas edições, que é do Guga Stocco, 2025 Mundo Novo. É um podcast sobre futuro dos negócios. Ah, você também já viu? Cara, já inclusive eu cheguei a mandar uma mensagem para ele no LinkedIn reclamando por que ele parou. Porque, cara, olha, eu me divertia muito, análises muito interessantes. E ele tem um episódio que ele fala eu não sei qual especificamente que ele fala disso, mas ele fala que o novo inglês é a data science. Eu achei isso genial, acho que conversa muito com o que a gente está falando aqui, que essa questão da gestão data-driven ela é tão estrutural que tem gente já falando que é o novo inglês, o datacentrismo, né? Você ter a data science, o skill de data science, né? Então imagina só, quando você fala que o inglês do futuro é o data science, está falando que todo e qualquer profissional de uma empresa tem que dominar a data science, né? É fato. Né? Então, tem... só para dar o peso aqui para a importância, né, do que a gente está falando aqui, né, Lewis? E o Gabriel, acho que ele já criou um ótimo esqueleto, né? Porque a tua pergunta foi por que ela não acontece, né? Ele trouxe vários elementos aqui bem interessantes, né? E o que mais me chamou a atenção, Rodrigo, ele falou de alguns temas legais, mas ele falou de vieses, né? O que a gente carrega com a gente de feeling sobre os nossos negócios, né? E como isso atrapalha, né? Então, ok, eu tenho os lados, eu fiz uma análise, mas na verdade eu acho que é isso daqui. O dado tá te mostrando... Exato, e acabou com tudo. Tá? E é interessante como isso é forte, né? Porque acho que especialmente em pequenas e médias empresas, né? O viés, que às vezes é consciente, não é nem inconsciente, né? De, não, eu acho que meu mercado sempre se comportou dessa forma. Ele sempre foi desse jeito. O Gabriel tava falando pra gente aqui agora há pouco. Nossa, os nossos janeiros sempre eram assim. Tu tá tendo um janeiro super atípico, né, no teu negócio. Então, pra que você vai carregar esse viés, né? O teu dado tá te mostrando algo completamente novo que você tem que investigar, como o Gabriel trouxe aqui, mas se tu não permitir se livrar do viés da tua mente, não vale de nada. Faz sentido, Gabriel? Faz sentido, e até estava pensando aqui um outro ponto para tentar clarificar isso que você citou. Se a gente for olhar assim, quais são os primeiros problemas que você encontra quando você coloca para rodar qualquer tipo de programa de dados? Você não precisa fazer uma empresa inteira, você pega só um setor, um programa, enfim, uma iniciativa. Se você for para a empresa nacional, a empresa de menor porte, médio porte, uma empresa muito tradicional aí, que não está drivada por métricas de uma multinacional, você vai, de fato, bater no muro aí no histórico, nas experiências, né? E, em geral, essas empresas são muito dedicadas, aí, principalmente a canais de distribuição. Elas não fazem venda direta para valer. Até fazem, óbvio, mas tem sempre um percentual grande ali, com atacado, com distribuidor, com um grande parceiro, etc., que, no fim do dia, é muito mais fácil você resolver a sua venda indo lá no dono e resolvendo numa sentada. E funciona. Funciona, sempre funcionou e vai continuar funcionando. Então, no momento de crise, para tudo, tira essas planilhas da minha frente que eu vou lá falar com o meu parceiro. Não está errado, né? Uma coisa não é excludente da outra, acho que esse é o primeiro ponto. Mas um executivo, por exemplo, que for contratado por uma empresa dessa, um consultor que for trabalhar com uma empresa dessa, ou até um profissional mais data-driven, né, que vai trabalhar ali, um vendedor, etc., ele tem que entender isso e dar o tempo para o empresário, e aos poucos ir ganhando espaço e mostrando os benefícios daquilo. É uma relação de respeito, tá? Por outro lado, quando você vai para uma multinacional, uma empresa de grandíssimo porte, de longa data, qual que é o primeiro impacto que você vê, tá? Parece bobeira o que eu vou falar, mas é incrível, é a higiene de dados, tá? Geralmente você vai para uma empresa dessa, você vai ter menos resistência qualitativa ao problema, tá? Não, beleza, até porque ela tem que dar reporte todo mês, PNL, etc. Então, já existe um conjunto de dados ali que estão na linguagem da empresa. Só que na hora que você vai transformar isso em dado de vendas e metrificar isso, né, e transformar em ação lá na ponta, no campo, no cliente, no inbound, assim por diante, você tem o primeiro grande desafio, que é a higiene de dados. O que é higiene de dados?
os famosos cadastros, é o CNPJ, que não bate no Brasil, você abre um CNPJ hoje, fecha amanhã à tarde, começa outro, e a coisa não bate com o outro, o endereço é o mesmo. Você vai ter variações cambiais, enfim, a massa de dados de uma grande empresa multinacional, ela é monstruosa, e fazer essa higiene, que é reorganizar, é o primeiro ponto que as pessoas desistem, que as empresas desistem. Porque na primeira tratamento de dados, que você foi lá, transformou que seja numa planilha, num dashboard, num gráfico, numa métrica, que dá aquele resultado absolutamente incoerente com o que você conhece, e você investiga e sabe que aquilo, a origem, né, a causa raiz, é um dado incorreto, aquilo desanima a organização e ela volta para a rotina dela. Então, se eu fosse segregar, né, onde começa a dificuldade no startup, tem muito a ver com isso, tá? E um outro ponto importante também é o famoso parar para olhar, tá? Qualquer empresa, pode ser um bar da esquina, ela tem dado, tá? A partir do momento que você foi lá, colocou um PDV, né, para emitir lá o seu cupomzinho fiscal no seu bar. Você passou 3 dias e você recebeu 1.000 clientes, aqueles 1.000 clientes saem um cupom, aquele cupom é dado. Simples assim, tá? Então, dado não é um problema para nenhuma empresa mais. Não tenho dado. Você tem dado de montão, você pode ter certeza disso. O ponto é o seguinte, como é que eu extraio esse dado, olho para esse dado, o que eu tenho disponível e de uma forma linear? Né? A famosa coluninha do Excel lá, que depois vai virar uma query, vai virar outra coisa que seja, que transforme numa informação. Você tem que olhar para isso. O que eu tenho? Eu tenho venda, eu tenho imposto, eu tenho lucro, eu tenho tempo, né? Vamos para o varejo ali. O tempo importa, né? Como que você vende de manhã, como que você vende na hora do almoço, como que você vende à tarde, como que você vende no comércio, principalmente, né? Você tem estacionalidade, você tem mês, você tem ano, então dado tem, né? Ok, nem eu sabia, muitas empresas não sabem que ela tem aqueles dados e que eles são possíveis de ser organizados. Agora, desse dado, o que eu quero extrair para a minha vida, né? O que eu quero extrair para medir? O começo é como é que eu vendo por mês, como é que eu vendo por dia, como é que eu vendo por hora, o que eu vendo, qual que é meu 80-20, qual que é meu Pareto. Então, você tem que começar olhando para os dados, pensar o que você faz com aqueles dados, utilizar eles no dia a dia, porque daí você vai evoluir para as fases do Big Data, que eu costumo dizer. Uma empresa que tem 10 anos de Big Data tratado, ela já está, na verdade, 100 anos na frente do concorrente dela. E o concorrente dela nem faz ideia disso, muitas vezes, né? Por isso que comece o quanto antes, esforce-se o quanto antes e armazene os dados, mesmo que desorganizados, o mais rápido possível. Ô, Rodrigo, parece algo meio óbvio, Gabriel, mas acho que vale a gente pegar e entrar nisso, já que tu apontou que é um ponto importante. Mas na tua visão, né, pensando numa empresa que, ok, tem a consciência de que já tem dados, é importante organizar esses dados. Que metodologia você usaria para organizar esse dado, para criar essa cultura mais analítica? Olha, primeiro a empresa tem que ter para onde ela quer ir, tá? Qual que é o objetivo dela de um mês, trimestre, ano e até 5 anos. Não é que 5 anos, de verdade, isso é sonho, tá? Ainda mais no Brasil. Mineradora, etc., ainda mais no Brasil. Mas, enfim, para onde você quer ir, tá? E quais são suas métricas principais? De novo, depende do estágio da empresa. Se a empresa está no momento que ela precisa de vendas, se ela precisa de lucro, se ela precisa de caixa, isso é o que vai drivar a primeira métrica que ela quer medir, ok? Depois que ela definiu o que ela quer fazer, ela quer medir o quê? Visitação de cliente, ela quer medir contato com o cliente, ela quer medir ponto de venda, ela quer medir granularidade, capilaridade, market share, ela tomou decisão para onde ela quer ir, aí ela vai para os dados, ela não vai para os dados primeiro. Tá? Esse é o primeiro ponto. Simplifica muito o processo. Significa, no fim do dia, o quê? Pegar todos os executivos da empresa e, principalmente, tem que colocar na sala junto, em algum momento do estágio, quem está, de fato, amassando barro lá na ponta, a equipe de vendas, né, uma pessoa-chave ali dentro, o seu financeiro, etc., botar na sala e desenhar isso, no fim do dia. Fazer o famoso playbook, tá? Tem planejamento estratégico, etc. Não planejamento estratégico, faz um playbook, um básico, uma folhinha para onde eu quero ir, por quê, né? Posto isso, o segundo passo como eu falei anteriormente, você vai lá para a sua base de dados, você deve ter um RP, você tem qualquer coisa que esteja ali, você tem um LinkedIn, você tem uma página, você extrai dados daquilo, e ver que dados estão ali e que linearidade eles têm, ou seja, que frequência eles estão de fato caindo ali, tá? Daqueles dados tem que criar suas métricas, famosos KPIs, OKR, e aí vai. Os nomes são bonitos, mas no fim do dia o que eu quero medir, né? Depois que essa medição for feita, aí vamos colocar no mundo prático. Vou contratar uma empresa de gestão de dados, uma empresa digital para trabalhar para mim. É legal você ter uma consultoria, você ter um especialista, etc. Mas antes disso, quem que é a sua estrutura de pessoas próprias, que só você entende do seu negócio, que vão gerir e organizar esse dado para você? Você precisa ter
os analistas de BI, você precisa ter os famosos planilheiros, porque a planilha, no fim das contas, é um campo de prova, né? Tem empresa que, não, a minha empresa é gerida na planilha. A maior parte das empresas é gerida na planilha, moçada. Isso é normal. Mas o certo mesmo, olhando no horizonte de longo prazo, planilha é campo de teste, ela não é, base de gestão, tá? Bem verdade, tem falha, assim por diante, né? Mas o fato é, você tem que ter um bom planilheiro para você, todos os dias que você está extraindo aquele dado, com aquele objetivo que você queria do seu playbook, você transformar numa métrica que, de fato, te drive. Depois que você estabeleceu as suas métricas, o que eu quero medir ao longo do tempo, você tem que ter rotina, tá? A empresa que eu trabalho, o famoso visual manager, weekly manager, monthly management, em outras palavras, como é que você mede aquilo toda semana, toda quinzena, todo mês, depende, cada empresa tem sua necessidade, né? Na sua linha de tempo, e aquilo passar a ser cultura. Então, você começa a transformar isso em linguagem. Aí é o ponto que você, de fato, conseguiu transformar a sua empresa. Se você conseguiu fazer tudo isso, os dados têm estabilidade, eles são extraídos todos os dias, são transformados em informação, aquilo está alinhado com o seu playbook, e está na sua linguagem rotineira, você conseguiu trazer sua empresa para o começo de um data-driven. Fantástico, fantástico. Interessante, hein? Ótimo. E quero ir além, Gabriel, porque eu gostei dessa linha de raciocínio. Vejo que um outro problema também é histórico, né? Você falou um pouco disso, né? Tem aquela a dificuldade de pegar e fazer a higiene de dados passados, né? Ou não se tem um histórico disso, né? Não se foi coletado esses dados, não tem registro, né? E o histórico ele é importante para que você consiga analisar o presente, que é esse último ponto, né, que tu trouxe, né? Essa rotina. Beleza, vou olhar esse dado aqui, ok. O que ele significa? Com o que eu vou comparar, né? Qual que é a tua sugestão para isso, né? Porque, eventualmente, no início de uma empresa, numa gestão mais data-driven, vai faltar histórico, né? Ou vai ter um histórico, talvez não muito bom, né? E aí talvez a análise fique... Tô aqui pensando enquanto eu falo para ti. Talvez a análise ela não fique tão boa, né? Qual que é a tua sugestão, a tua análise nisso? Primeiro, essa questão de histórico, você tem duas pessoas, tem dois... Eu posso dizer, dois papéis importantes na empresa, tá? De novo, vou olhar primeiro para a empresa nacional, vou quebrar os dois pedaços. Tá? Eu sempre gosto de fazer isso, porque não dá para botar todo mundo no mesmo lugar, né? Se for uma empresa nacional, pode ser antiga, nova, etc., né? Você precisa de duas pessoas muito importantes, tá? Uma é o cara mais antigo da empresa em negócios, tá? Geralmente é o dono ou aquele diretor comercial, gerente comercial de muito tempo, porque ele é o cara que tomou decisões ao longo do tempo que poluem o dado. Em outras palavras, ele tomou, vou pegar um mundo prático, tá? Trabalha numa empresa que tinha um dono muito, muito sagaz, super bom, e que os grandes clientes, sabiamente, ele ia lá fazer as negociações dele no começo do ano. Ele fazia no começo do ano porque ele sabia que os concorrentes dele multinacionais tinham os programas de marketing que eram distribuídos ao longo do ano, então ele já em janeiro fechava um pacotão com o cliente e se protegia, né? Tudo certo. Naquele momento, ele tomava uma decisão de mesa com o dono do atacado, por exemplo. Cara, vou te dar na tua tabela de preço um desconto de 5,5% e a cada tantas carretas que faturou, vou te dar um rebate de tanto, certo? E ele fazia isso cliente a cliente, né? E ele fez isso ao longo dos anos. E cada ano se comporta completamente diferente do que o outro. Por quê? Uma empresa nacional, um ano ela precisa o quê? Pagar os boletos das máquinas que ela adquiriu. No outro ano, ela precisa se resguardar de passivos. No outro ano, ela vai mudar de condição de lucro presumido para lucro real, vai dar um impacto, enfim. Cada ano é um ano para uma empresa como essa, né? E as decisões tomadas ao longo do ano, desses anos, são completamente diferentes. E elas poluem o dado. Então, você precisa desse cara para ele te dizer o que aconteceu ao longo desse tempo, e aí ele vai dizer para o analista de dados o que ele tem que corrigir ali. Muitas vezes, no mundo prático, significa o seguinte: você extrair o dado de um RP, tá? Colocar aquele dado corrigido numa nuvem, ou seja, reorganizar a arquitetura daquele dado e a extração do histórico ser daquela nuvem dali em diante, não mais do RP. Eu já vi isso acontecer, tá? E tudo bem fazer isso, né? Porque você precisa do dado que seja comparável, a famosa banana com banana. Não tem problema nenhum, mas você precisa desse cara. O segundo cara que você precisa nessa empresa é o financeiro, preferencialmente um cara de longa data também, que foi aquela pessoa que modulou essas modificações, né? E no Brasil nós temos a particularidade de impostos que variam. Então, deu um exemplo, essa empresa que ela era lucro simples, depois foi presumido, depois foi para o lucro real, isso influencia em decisões, né? Então, você precisa do financeiro junto com você para corrigir, para fazer esse saneamento de dados. Se for uma multinacional,
essas duas figuras também são importantes, acaba entrando algumas outras figuras mais importantes, um cara de auditoria, controllers, aquele cara experiente que é o planilheiro da empresa, sempre tem, qualquer multinacional que você entra assim, putz, não consegui nada, fala com aquele cara, que aquele cara tem a planilha. Essa frase é clássica, né? E é verdade, esses caras existem. Então, você precisa dessas pessoas para você sanear. Então, isso é o famoso workshop. Senta todo mundo numa sala, tranca às 8 horas da manhã, contrata um coffee break, passa o dia e manda ver. Todo mundo avisa os cônjuges que não volta para casa tão cedo. O Gabriel... Tem um exemplo interessante, até bacana citar. A gente tinha trabalhando numa outra empresa, numa área, que a gente tinha uma massa de dados monstruosa em 6 plataformas. Tinha até Access, da década de 90, tinha dado. Na hora que eu olhei, achei uma maravilha, porque assim, ter o dado é o que importa, né? Aí tinha em RP, tinha no BPix, tinha no Access, tinha no monte de planilha em nuvem, cara, tinha dado de montão. E eu tinha um rapazinho, um gêniozinho de dados, trabalhava comigo, gênio, gerente de produto, gerente de dado. A gente brigava com aquilo, não chegava a conclusão nenhuma. Um dia eu falei assim, chama Gui, né? Eu falei, Gui, se o Gui me ouvir aí, ele vai lembrar disso. Seguinte, você vai tirar férias no começo do ano? Ele falou, não vou. Então é o seguinte, dia 2 de janeiro, você vai para minha casa, trouxe para casa. Então, a gente vai se trancar uma semana, vamos organizar esse treco todo e vamos transformar isso num BI. Ele arregalou um olho desse tamanho, os 3, 4 primeiros dias foram inúteis, porque a gente andou, não saiu do lugar, mas depois começou a dar cadência. E 3 meses depois, a gente tinha tudo num dashboard em BI, no celular dos vendedores, no celular das equipes técnicas, rodando, você sabia, visita, hora, etc. Mas a gente precisou fazer esse exercício. Né? Caramba, genial. Genial. Eu ia fazer uma brincadeira aqui que, durante esse bate-papo, eu estou pensando numa técnica de reunião inovadora aqui, parecida com essa que o Gabriel adotou, né, de pegar uma semana inteira para resolver um assunto e... Tô bem feliz. Que é o seguinte, com essa ideia. Olha a seguinte ideia, Lils, eu vou adotar, hein, cara, se prepara. Aquela reunião de dia inteiro que a gente precisa resolver um assunto crítico, vamos começar a reunião escolhendo o sabor da pizza, tá? Aí o pessoal vai falar, mas pizza, 8 da manhã? Não, é para as 8 da noite, se a gente não resolver esse assunto até lá, a gente só vai sair daqui quando resolver. Vai dar bem certo. Já assusta todo mundo e aí engaja todo mundo a direcionar a reunião, né? Fazer uma força-tarefa para a reunião ser produtiva, né? Olha só. Já gerou um medo. Pô, entendi. Não, entendi agora. Entendi que eu não saio daqui enquanto eu não resolver, então já vou... Vamos por esse caminho aqui, ó, Rodrigo. Deixa eu te ajudar a gerir a reunião aqui, ó. Vamos por esse caminho. Muito bem. O Gabriel, eu queria entrar agora numa bateria de perguntas sobre o que fazer especificamente, né? O Lils acho que já deu início a isso, perguntando sobre a questão do histórico, né? E eu queria começar a desenvolver, né, essa abordagem de orientar quem está nos acompanhando com esse playbook. Te pedindo para falar algo bastante simples, né? Que é a questão de softwares e ferramentas que você recomenda. Sim. Lembrando aqui, quem está nos acompanhando, que a gente tem um episódio sensacional com o Daniel Hu, da Salesforce, que falou sobre o futuro do CRM, que é onde a gente fala bastante sobre como fazer a implantação de software, gestão de software ao longo do tempo. Então, para quem estiver interessado nessa vertical de assunto, vale a pena ver esse outro episódio. Mas em termos de software e ferramenta para consolidar essa gestão data-driven, o que que mais recomenda? Tá, eu vou falar a sequência, tá? Vou falar o conceito, no final eu vou falar o nome de software, por quê? Porque provavelmente se alguém ouvir esse podcast daqui a 4 anos, os softwares que eu citar aqui podem nem existir mais, tá? Mas tem o conceito, ele não muda ao longo do tempo. A primeira coisa, como eu falei, assim, vamos lá. Quais são os passos, né? Extrair os dados, tratar os dados, priorizar os dados, né? Transformar em informação, criar rotina e pivotar, tá? O que é pivotar? Deu errado, começa tudo de novo. É o famoso Scrum, né? Tá na moda, já nem tá mais na moda, tá velhinho, mas enfim, o negócio das startups, ninguém tem falado muito mais do Scrum, né? Mas ele faz sentido. E que no fim das contas, se você pegar o velho método japonês, é o PDCA, né? Então, olhando em metodologia, é você fazer um PDCA de dados. Tá? Isso vai servir, seja para o software de hoje, seja para o software de amanhã, seja para o software da década de 90, tá?
Agora, na sequência, primeiro, dados. O ideal é você ter dados sempre em RP em nuvens, tá? Tudo que você precisa colocar manualmente em algum lugar que está em um device é problema, tá? Então, qual que é a vantagem do RP e da nuvem, né? O RP, se você tiver lá seu database na sua empresa, tudo bem, tem problema, tá meio velho, mas tem gente que gosta de ter ativo lá, né? Olhar para a máquina e chamar de minha, mas no fim das contas você tem que ter o dado armazenado em algum lugar que seja acessível em qualquer lugar do planeta Terra, básico, tô falando coisa de 2000 e nada, né? Mas assim, RP em nuvem, tá? Sejam viciados nisso. Em último caso, para quem gosta, principalmente o povo do governo, FTP, tá? Que tem suas vantagens até hoje, por incrível que pareça, tá? Segundo ponto, segundo passo, tem o dado, tá lá, tá armazenado de uma forma acessível para sempre, porque hoje o Gabriel tá aqui, amanhã o Gabriel não tá aqui, você não pode personalizar, né, a dependência do dado, ele tem que estar num lugar acessível profissionalmente dentro da linguagem e preferencialmente também, muito importante isso, não customizado, em outras palavras, eu dependi de um cara que foi quem fez para mim aquele dado. Tá bom, então assim, você ter profissionais que gerem esse dado com a linguagem correta, porque o que você falou é verdade, a linguagem data-driven, se você trouxer um analista, um programador, ele tem que entender aquela linguagem que foi feita, ele não pode falar para você, putz, mas o cara programou os dados, organizou isso de uma forma que só ele sabe fazer, tem que começar tudo de novo, custa muito caro, leva tempo, enfim, profissionaliza, tá? Primeiro, então assim, RP em nuvem, esses são os dois nomes do negócio, RP tem milhares, né? SAP, BIP de ser velho, né? SAP, Oracle, o TOTS, que eu gosto muito das estruturas do TOTS, serve muito ao Brasil, na toa que é um case de sucesso, e aí vai. E as nuvens têm para todo gosto, né? Segundo passo, eu tenho que ter um back-end, tá? O que é o back-end? Eu preciso ter uma estrutura de arquitetura, que é o quê? Como eu extraio esse dado, né? E eu junto esse dado, eu organizo esse dado, porque, vamos lá para dentro do RP, se você tem lá o módulo contábil e você quiser de alguma forma mudar unir o dado do módulo contábil com um dado de logística para poder transformar num dado de venda, isso é possível, esses dados eles estão em lugares diferentes de um RP. Para eu poder transformar numa métrica que une lá o recebimento com pagamento, etc., eu preciso de uma arquitetura disso no back-end, né? Então, eu preciso de programas que fazem relacionamentos desses dados, ok? E aí, para isso, você tem hoje, tem as estruturas da própria Microsoft, que são muito boas, tá? Tem as estruturas da Oracle, e os próprios BI estão começando a construir as suas estruturas de arquitetura, tá? Se for o Power BI, que a Microsoft tem, o que hoje está super na ponta, que realmente é extremamente eficiente, que é o Tableau, né? Enfim, os próprios BI já começaram a construir isso da forma deles, e agora até estruturas de workflow já estão fazendo essas arquiteturas, como o Gira e tantos mais aí, tá? Mas o que importa, pouco importa o nome do software, mais uma vez, com toda a plataforma. Você tem que ter algum especialista de back-end para fazer a arquitetura, que é extrair o dado e juntar o dado, tá? Que isso está na nuvem ainda. Próximo passo, seu front-end. O que é o front-end? No fim das contas é o famoso BI, né? É o que vai transformar para você num dashboard que você consegue pegar aquela informação e interpretar a informação, né? Até chegar no BI, vai precisar demais da gestão da empresa, demais da liderança da empresa, que tem que dizer o que eu quero ver e como eu quero ver, né? O tempo, etc. Se ela não fizer isso, não vai sair pronto e você não compra isso pronto. Tem modelos, ideias, sugestões, e aí vai, né? Mas quem decide é a empresa, ela que sabe para onde ela vai. Então, os BIs, como eu já citei alguns aqui, tem de montão, tá? Tem o Tableau, tem o Power BI, tem o Data Studio da Google, que é muito bom, muito voltado aí para o mundo web, né? Tem um cara que eu gosto bastante, que é o GoData, tá? Por que eu gosto dele? Ele é muito visual, ele é muito simples no fim das contas, principalmente para as empresas que estão começando, eu acho que é o melhor modelo, tá? Ele tem uma simplicidade muito grande, ele é muito friendly, né? Ele tem muita facilidade para quem começa. Enfim, mas como eu falei, talvez daqui a 3 anos, esses caras que eu estou falando para vocês sejam outros, né? Mas aí o front-end é o cara que você vê, né? No fim das contas. E você tem também, que é super importante no mundo de vendas, tem que ter as plataformas que unem tudo isso com os dados internos de venda, equipe de vendas, que são os CRMs, né? O mais clássico de todos é o Salesforce, é o que eu trabalhei mais na minha vida, trabalho até hoje, mas existem muitos outros muito bons, como o Pipedrive, perdão. Tem o Pipedrive, tem o próprio CRM da TOTS, enfim, tem N aí, que cada um tem a sua virtude, né? O Salesforce é o mais robusto, ele já tem uma quantidade enorme aí de funcionalidades, ele acaba funcionando também como armazenador de dados, né? Ele tem essa função,
mas ele é importante citar que assim, ele vai ter uma limitação, apesar que eu acho que eles já estão terminando de resolver isso, já não resolveram, pelo que eu já vi, tá? Até onde você consegue ir na granularidade de dados a nível de BI, né? Então, até por isso que ele se uniu aí com empresas de BI, né? Pegar aquisições, enfim, e você já extrai de uma forma brilhante para BIs, para você ter mais sofisticação. Mas aí já é uma etapa mais pesada aí, mas o Salesforce é a plataforma que faz essa união aí das informações de vendas, seja externas, seja internas, mas no fim das contas, resumindo, extrair, tratar, priorizar, rotina, pivotar, que é um PDC, em resumo, sequência de recursos, né? Os dados, RPs, o back-end, que é a arquitetura, o front-end, que são os BIs, e as plataformas que fazem as uniões, aí CRM, e em último caso também o famoso 365, que você consegue unir o e-mail, Teams e assim por diante. Mas mais do que isso, o conceito é o que importa mais do que o nome do software. Boa. Para chegar no ecossistema, que eu costumo dizer, tá? Perfeito. Mas perceba que não é algo tão simples assim, né, Gabriel? Pensando na prática, né, das empresas, todo o investimento tem que ser feito em softwares, né, em pessoas, né, no aspecto cultural. Certamente é um desafio aí, né? Você deu um gancho para uma coisa que eu ia falar ali quando o Gabriel falou de histórico, né? Respondeu a tua pergunta sobre histórico de dados, que é a questão de muitas vezes, para conseguir gerar mais resultado mais rápido, é esquecer o ponto de partida para trás e focar em definir os KPIs, fazer um desenho daqui para frente e começar do zero. Porque às vezes dá um trabalho descomunal você fazer toda essa higienização de dados, integração de planilha, de informação, que, cara, faz sentido você ignorar aquilo ali. Porque se for pensar friamente, o histórico ele vai E aí, Gabriel, me corrija, por favor, se eu estiver falando uma besteira. Fiquei bem à vontade para isso, inclusive. Porque é um bate-papo aberto aqui, né? Mas eu entendo que no frigir dos ovos ali, né? Se não tiver clareza do objetivo... Até perdi minha linha de raciocínio aqui, o que eu ia falar, cara. Mas estava falando de fazer um daqui para frente, né? Do histórico. Do histórico para frente. É ser pragmático, né? Com abordagem, né? Não ficar olhando muito para trás, né? Esqueci o que eu ia falar. Já foi. Mas a reflexão que eu estava fazendo, Rodrigo, era o quanto a esse processo que o Gabriel descreveu, a partir da tua pergunta, ele tem várias etapas e complexidades ali. Né? E a reflexão que eu faço, Gabriel, por favor, comente, talvez seja isso a vantagem das grandes empresas, né? Porque as grandes empresas, elas são mais voltadas a processos do que a pessoas. E as pequenas ainda são muito dependentes de pessoas, né? Como você descreveu. Tem o cara do dado lá. Aí o cara do dado saiu, perdeu tudo, e aí não tem aquela paciência ou o valor do tempo para maturar todo esse aculturamento, toda essa maturação dessa gestão de dados, de fato, né? Aí eu acho que é por isso que as grandes empresas têm mais facilidade de perpetuar isso. Eu queria fazer fato. Eu queria perguntar pro Gabriel uma coisa bastante prática, oposta até à minha pergunta anterior sobre software, que é mais teórica, né, mais de infraestrutura, que é algo que talvez quem está nos acompanhando deve estar se remoendo para ouvir, que é como aculturar as equipes de vendas, principalmente. Eu acho que o marketing já é uma área datacêntrica por natureza, de uns anos para cá, não tem como fugir. Mas como aculturar aquele time de vendedor mais da base da pirâmide, que é o cara que está lá na ponta visitando aquele PDV, né? Como aculturar ele a ser datacêntrico? Acho que é uma boa pergunta, tá? Até pegando duas coisas que eu pensei que vocês falaram, tá? Eu não gosto de romantismo, tá? Sendo muito crático com vocês. Tem uma frase acho que do Pedro Malan, que eu gosto muito, que é o seguinte: soluções simples para problemas complexos dão errado. Tá? Então, então, assim, recado pro dono da empresa: não, mas tem um jeito simples de resolver isso? Não, cara, não tem. Não tem. É resiliência. E a segunda coisa qual que é o tempo, né? Se o cara tiver realmente, se a empresa tiver realmente um playbook bonitinho para onde ir, o que ela quer medir, etc.
vou te dizer o seguinte, se tiver concentrado com bons profissionais em volta, 2 anos, para você construir seu ecossistema, e aí, depois de construído, você, de fato, maturar ele, tá? 2 anos sendo prático. Olhando o mundo B2B que eu rodo, etc., se for uma empresa que ela já é nativa digital, é outra vida, tá? Aí, o que eu estou falando não serve para nada, tá? Mas, assim, aquele padrãozão, a fábrica no interior do país que tem um dono, tem um executivo, tá na segunda geração, essa é a lógica, tá? Não é fácil, são uns 2 anos por aí, mas no fim vale muito a pena, tá? Acho que é o seguinte. Indo para a resposta da pergunta de vocês, como é que a gente acultura as equipes, né? Primeira coisa, tá? O exemplo vem de cima. Se a liderança, ela começa as reuniões, óbvio, ela tem que fazer a parte humana, tem que olhar para os soft skills, tem que entender quem está em volta dela, mas se a linguagem dela é baseada em dados, não tem como escapar. O tempo vai peneirar quem tem que ficar ali, e vai principalmente alavancar as pessoas que entendem a importância disso, tá? E, obviamente, você tem que medir qual que é o seu tempo, que eu quero que a cultura isso, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí, para isso, que é o segundo passo, na verdade, esse é o primeiro, tá? Qual que é o perfil da minha equipe, né? Em vendas, em especial, a gente tem uma coisa que é muito importante, porque vendas, eu costumo brincar que vender é uma bola de geleia na sua mão, ela vai vazando para os dedos, você tem que ir empurrando de volta. Ela não é linear como uma fábrica, como gerir uma fábrica, né, que você tem parâmetros razoavelmente claros, né? Não serve para todo, cuidado, não é regra que eu estou dizendo, mas se a gente for olhar, você tem que olhar muito para a gente, para vontades, históricos e assim por diante, né? Então, se a gente for olhar para a equipe, normalmente, se a gente pegar lá o Pareto de vendas, se tiver equipes aí de médio tamanho para grande, né? Grande porte, você vai ter aquele time mais sênior, você vai ter aquele time intermediário ali, e você vai ter aquele time novo que você botou para dentro, né? Então, primeiro, como é que esse time se relaciona? É a primeira coisa que você tem que entender, né? Qual que é o nível de amizade, de cumplicidade que eles têm, de troca de informação, qual que é o engajamento desse time, qual que é a lógica do time. Aí você vai precisar, de fato, ou de um RH muito eficiente, um business partner muito eficiente, se for uma multinacional, faça uma análise DISC, SMART, assim por diante, e traça o perfil daquela equipe, né? Se você não tem isso, você vai ter, de novo, voltar agora para a empresa de médio e pequeno porte. Você vai voltar para aquele gestor que já está lá há muito tempo, que ele sabe ler muito bem as personalidades, você tem que ajudar o cara para, de fato, colocar um pouquinho de agrupamento de caixinhas, e você entender o seguinte, com esse cenário, se você tem, por exemplo, uma equipe que ela é muito sênior, né, e passou muitos anos vivendo no feeling, e provavelmente fez isso muito bem, é o famoso vendedor que mora lá no interior de Minas Gerais e roda naquela região, todos os clientes conhecem ele, gostam muito dele, tem o celular deles, eles se falam no máximo por WhatsApp. É a coisa mais moderna que existe na vida daqueles caras. Porque não é só o vendedor, o cliente também. Tá? Tem cliente que não quer nem saber. Eu já visitei cliente que tinha a máquina de escrever em cima da mesa dele, e a empresa dele ia muito bem, obrigado. Né? E tudo bem, faz parte da vida. Né? O mundo é digital, mas ele não é 100% digital. Tem coisas que continuam funcionando como 20, 30 anos atrás, e a gente tem que respeitar isso, tá? Não nos iludir, não temos que nos iludir quanto a isso. Mas o fato é, se você tem uma concentração muito grande desse tipo de pessoal, e não podemos rotular ninguém, mas se for uma característica deles, serem muito tem uma aversão muito grande a novas informações que vêm de dados, que às vezes são conflitantes com o que eles conhecem, você vai precisar de mais tempo. Né? Salvo se você quiser reestruturar a empresa, que aí é outra discussão. Mas partindo da premissa que isso não vai acontecer, aí você vai traçar 2 anos, 3 anos, 4 anos para você aculturar esse pessoal. Se você tem, que é o normal, né, os 20% do pessoal ali mais sênior, os 60% no meio, ali, a minha idade ali, 40 anos, né, os milênios para cima, sei lá que nome que dá para esse negócio, aí você vai ter outro cenário, ou se você tem uma equipe muito jovem, você vai ter outro cenário, né. O bacana é você ler isso, né, entender como é que você faz essa equipe se ajudar, né. Se você identificar quais são os caras que são seus influenciadores e que gostam do data-driven, né? Geralmente é o cara que é até um pouco mais introspectivo, não é aquele vendedor tirador de pedido no dia a dia, mas ele consegue pegar os dados, né, do jeitão dele e consegue fechar aquela venda. O cara faz uma venda do ano que resolve o ano inteiro dele, né? E você passa o ano achando que o cara é meio atrapalhado, mas não, na verdade ele é outro perfil. Então esse cara vai ser o influenciador que você precisa, né? Esse ou esses, né? Ou, que é o mais interessante, quando você tem alguém ali no time, vamos dizer assim, mais sênior, que influencia muito aquele time, e que é aberto a novidades, é aberto a inovações, esse cara é o melhor de todos, porque ele é o que vai
fazer com que o time vá para cima junto, né? Aí é como você influencia de baixo para cima. Então, esse é o segundo ponto. E como é que você primeiro prepara a sua equipe, quem você escolhe para ser o influenciador, para você botar na jornada, né? Segundo ponto, eu tenho uma frase aqui com você: digas como te meço, que direis como te comportarás. Né? Então, a partir do que você sabe qual que é seu dado, o que você vai medir, etc., você vai, aos poucos, não ponha muita comida no prato que você afoga o companheiro, tá? Aos poucos, você vai medindo, cara, eu quero que agora, com dado que você não precisa fazer nada, porque o vendedor ele tem aversão a preencher coisas, tá? Ou se for, tem que ser uma coisa muito simples. Então é o seguinte, eu estou a partir de agora medindo como é que está a entrada de pedido de carteira por semana da sua região. Não personaliza, cara. Personaliza a região. Nós vamos toda semana olhar como é que essa entrada está. Se ela está subindo, se ela está crescendo. Se for mais de 15%, você ganha um prêmio, um incentivo. Se for menos de 15%, como é que eu te ajudo, né? Aí você cria programas de ajuda para aquilo. Então, devagarzinho, você vai colocando medições para ele, que ele vai entender qual que é o benefício na prática daquele dado. Então, primeiro, ele é um observador e um beneficiário do dado. Depois, ele passa a ser, que é super importante, que é a próxima fase, lá os 2 anos depois, um cara que injeta dado no sistema. Então, primeiro, eu estou trabalhando no download, né? O cara. Depois, eu vou fazer a parte mais linda de todas, que é o upload, né? Que é aquela informação que está no caderno do vendedor, muitas vezes, né? Se for um vendedor mais moderninho, está no tablet dele, está lá nos controlinhos dele, né? E ele vai colocar isso para dentro da empresa, né? O ideal é que isso seja feito de uma forma consensual, né? Transparente. Ou seja, esse processo aconteceu, o cara entendeu o benefício, então, naturalmente, ele entende que é importante ele colocar o relato da visita que ele fez, ele colocar quanto tempo demorou a visita, qual foi o objetivo da visita, se ele tirou o pedido, se ele não tirou o pedido, se ele tem um dado de preço ou de mercado, etc., de concorrente, e aquilo ir alimentando a sua base de dados. Lembra que eu falei, toda e qualquer informação que venha de fora, mesmo que desorganizada, você tem que pôr para dentro primeiro, não perca, qualquer coisa. O cliente falou alguma coisa, tem que estar escrito na sua base de dados. Tá? Se não for consensual, você pode fazer isso contratualmente falando, né? Se for um CLT, etc., você tem a obrigação de trazer os dados de fora, colocar aqui, eu vou criar uma rotina para você. Toda semana eu quero ver que se você botou a visita, se você botou o seu tempo, etc. Tem empresa que coloca até o GPS no vendedor e vê o que ele está fazendo. Que, óbvio, tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam. O que é consensual é sempre melhor, né? Esse é o grande ponto, tá? E depois que você chegou no ponto em que ele está conseguindo imputar os dados que você precisa de acordo com o seu playbook, aí vem a segunda fase, que é você mostrar para ele o benefício do dado dele, né? Assim, olha, com o seu dado, cara, a gente identificou que entre maio e setembro é quando você consegue fazer mais visitas naquele setor específico e que te gera mais venda por causa disso, e a venda é de tal valor. Então, você metrificou e você monetizou o dado que ele fez. Essa é a grande lógica. Quando você fizer isso, você ganha o cara no coração dele, né? Ele passa a entender o benefício do que ele fez, o que ele ganhou com isso e o que ele beneficiou a empresa. Então, ele se sente reconhecido com o que ele fez, tá? É super importante essa última fase. E a próxima fase, que aí eu posso dar a experiência de empresas que eu passei, que eu tô, que é o tempo do dado, tá? Eu falei para vocês linhas temporais aqui de começo, 2 anos, pouco mais de 2 anos, se a gente for olhar bem, né? Que é implementação, maturação, virar upload, download e você gerar o benefício do upload para o cara. Tem uma segunda que é o seguinte, quando você consegue chegar a 8, 10 anos de dados, tá? A empresa chega no nível que ela consegue ter a amostragem de Big Data, e a amostragem de Big Data vai conseguir gerar para a inteligência de dados a nível de inteligência artificial. Tá? Em outras palavras, eu tenho comportamento de dados, eu consigo extrair novas informações, novos parâmetros, novas lógicas. Então, por empresário que vai sofrer, é difícil, né? Mas ele não está pensando somente no agora, ele não está pensando nem nos próximos 2 anos. Isso vai dar um benefício para ele daqui a 10 anos, é uma questão de sobrevivência. Ele tem que pensar o seguinte, o concorrente dele começou 10 anos atrás, se o concorrente dele começou 10 anos atrás, o concorrente dele está vendo informações nos dados que ele está 10 anos atrás para conseguir ver também. Tá? Então, esse é um ponto importante. Outra coisa importante quando você traz o dado para a equipe de vendas no aculturamento, você tem que ter uma linguagem uniforme, você tem que ter as métricas simples, as famosas smarts aí que estão batidas, você tem que preferencialmente trabalhar em dashboards, evita planilha e e-mail, tá?
Você tem que ter acesso e acessibilidade, né? Que é a famosa responsividade, de preferência na tela do celular do cara, tá? E principalmente, dose. Cada período tem uma dose certa. Se você der uma enxurrada pro cara, o cara se afoga. Se você der pouco, ele não dá bola, né? E um outro mantra, que isso é muito mental, tá? Diminua e-mails, diminua Excel por e-mail, tá? Seja disso um mantra todo dia. Como é que eu diminuo os e-mails? Como é que eu diminuo os Excel por e-mail? Priorize workflows, né? Coisas que você vê o processo numa tela, né? Hoje, se a pessoa vai comprar um tênis pelo Mercado Livre, aquilo é um workflow no fim do dia. Por que ela tem facilidade em fazer aquilo? Botar, colocar o pedido, ver se caiu no cartão de crédito, ver se o caminhãozinho andou, chegou aqui na porta, dá um ok, dá estrelinha de alegria. Por que ela não faz isso na empresa dela também, no dia a dia? É a mesma lógica, né? Uhum. E compartilhamento, na pior das hipóteses, tarefas em nuvem. Não fique compartilhando arquivos por e-mail. Exija sempre trabalhar na nuvem, na pior das hipóteses, né? Uhum. Padronize checkpoints e recursos online e diminua PowerPoint e Word. Sempre use o dashboard que você trabalhou como padrão. Uhum. Genial. Perfeito, Genial. perfeito. O que mais me chamou a atenção na fala do Gabriel, Rodrigo, o como a paciência para deixar todo esse processo amadurecer é necessária, né? É disciplina, né? Acho que tem um conjunto de skills aí, de soft skills, que são estruturais, né? Para ter essa gestão datacêntrica, né? Paciência, disciplina, que tem uma relação íntima, né? Determinação, capacidade de negociação, porque esse processo de implantação fica claro e cristalino, ou de reestruturação, né, dos dados, fica claro e cristalino que ele é um processo, um terreno movediço, né, cheio de armadilhas, né, cheio de desafios. Então, muita capacidade de negociação, de resiliência, né, que nem o Gabriel falou lá no começo. Eu queria... Bom, estamos chegando no final, né, desse episódio, mas antes de encerrar, a gente sempre gosta de passar a palavra para o convidado, né, para o convidado lembrar daquele ponto que eventualmente ele pensou em falar e esqueceu e agora está na cabeça dele, falando quando que eu vou conseguir falar isso. Então, Gabriel, tem algum ponto para fechar nosso raciocínio aqui e fechar essa contribuição para a nossa comunidade de vendas e marketing? Acho que sim, acho que 2 pontos. Um que você tinha me pedido, que a gente acabou tratando um pouco, que é o inbound, né? Mas vou começar com outro aqui que faltou aqui, que é a seguinte, tá? E aí um recado para o decisor ali atrás da mesa, né? Para todas as comunidades que começam esse processo, estão no meio do processo. Seguinte, as grandes frases, tá? Tomar muito cuidado com os seguintes erros. Condenar processo quando o erro ocorre, tá? O erro vai ocorrer, vai aparecer dados muito loucos, e aí isso não pode ser a âncora do processo, pelo contrário, isso tem que ser um motivador para continuar o processo. É muito comum isso, tá? Ah, não, putz, mas a gente estava aqui os últimos 2 meses vendo um dado, o dado estava errado, então para tudo e volta para o modelo antigo. Então, nunca condene um processo quando o erro ocorre. Segundo, achar que isso é uma atividade de TI ou de coisa parecida. Não, isso é um programa, isso é uma prioridade da empresa, isso é rotina, isso é o ar que respira, tá? Outra coisa, achar que tem fórmula pronta. Não tem fórmula pronta. Tem modelos, mas quem decide a sua fórmula, o seu ecossistema de informações é você, tá? E a principal, achar que tem fim. Não tem fim. Eu estou dando um exemplo para vocês. Estou numa empresa que tem 10 anos de dados robustos, Big Data, e quando eu vejo as discussões do dia a dia, o que a gente trata todos os dias, cara, está muito longe do fim. Não tem fim, tá? É de fato infinito. Acho que grandes recados, tá? Para ajudar na resiliência de quem aí estiver no meio do processo, quem estiver no processo mais maduro, porque não tem fim, ou quem for começar, né? E falando um pouco, vocês me pediram a questão de inbound, né, que no fim das contas... Então, eu ia até te falar o seguinte, Gabriel, porque eu já não gosto de fazer overselling, né? Então, vamos já deixar combinado o episódio com o Gabriel, um novo episódio só para falar desse case. Verdade. Que eu acho que é até maior do que o do que inbound, é sobre receita previsível, não... isso aí. Né? Na indústria. Então vamos deixar assim, né? A gente traz... Vamos já agendar depois aqui no off-record aqui, vamos agendar essa gravação nova quando o Gabriel puder, né? Claro. E aí a gente fala só sobre esse case deles. Fantástico. Porque, para dar o tempo, para dar o devido tempo. Exato. Merece, então peço desculpa aqui que a conversa estava tão boa que eu esqueci que a gente tinha prometido falar do inbound aqui. Mas, Gabriel, eu queria te agradecer demais, adorei o papo, é impressionante, né? Não é comum, a gente que entrevista dezenas, milhares de executivos todo ano,
Não é comum a gente ver esse nível de profundidade e clareza, né, com esse assunto, né, Lewis? Então, não é rasgar seda, mas fica um elogio aí e um agradecimento, né, porque de compartilhar esse conhecimento com nossa comunidade, tá? Então, em nome aí da For Sales Company, né, da nossa comunidade que acompanha a gente, muito, muito obrigado, né? Adoramos aí o papo. E, bom, chegamos ao final desse episódio do Raise the Bar. Se você gostou do conteúdo, curta e compartilha esse episódio. E se você está com urgência em fechar vagas de vendas e marketing base de pirâmide, acessa lá o salesjobs.com.br, empresa da Holding, né, que é uma HR Tech que está revolucionando a forma das empresas de recrutarem vagas de vendedores, enfim, trainees comerciais. A gente se vê no próximo programa. Um abraço para o Gabriel, para o Lewis, para todos e todas que estão até aqui com a gente e até lá.